Programa Diário do Projeto. Apresentação Sérgio Torres. Olá, GP, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um novo programa Diário do Projeto. E hoje vamos trazer assuntos diversos sobre PMO. É um assunto que eu gosto muito de falar, que eu fico muito à vontade. E eu gostaria também da sua participação. Eu fico muito feliz quando você participa, você coloca suas perguntas, você contribui com outros colegas também que estão aqui participando do programa. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Sérgio Torres, sou o único profissional de gestão de projetos que utiliza programação neurolinguística e coaching em consultorias e treinamentos. E hoje, nada mais, nada menos que eu trouxe um convidado extremamente especial, Frederico Comério, que logo vou apresentar para você. E a gente vai falar sobre PMO, os desafios do PMO. Até aproveitando, quais são os desafios que você encontra no PMO? Coloca aqui no chat, até aproveitando, tá me escutando bem? Tá até aqui tranquilo? Só quero saber se está tudo funcionando perfeitamente. Deixa eu só confirmar aqui. Onde está? Vou acompanhar por aqui também pelo Facebook. Então, seja muito bem-vindo novamente. Só coloca aqui se está funcionando perfeitamente para você, se você está me escutando bem, se está tudo funcionando conforme o esperado. E até aproveitando, você já trabalha no PMO? Sim ou não? Coloca aqui no chat, só para começarmos a falar do PMO. E qual é a maior dificuldade que você enxerga hoje no PMO? Talvez provar valor, talvez trazer uma credibilidade maior para a sua organização, eu não sei, mas eu tenho certeza que você sabe. Então coloca aqui no chat, seja muito bem-vindo novamente. E antes de falarmos sobre o PMO, me perguntaram, Sérgio, por que Diário do Projeto? Eu vou te explicar por que o nome ele é importante. O Diário do Projeto, de acordo com o Prince2, ele serve como um repositório, um documento, onde o gerente do projeto ele utiliza esse documento para registrar reflexões, conversas e observações durante o projeto. Essa é uma abordagem vinda do Prince2. Então, para quem já utiliza, quem conhece o Prince2, está familiarizado com esse termo Diário do Projeto. Tá ok, GP? Então, confirmando, deixa eu só confirmar aqui, está todo mundo está escutando bem. E até aproveitando, você é gerente de projeto, você já trabalha gerenciando projetos. Só confirmando aqui. Cláudio, muito bem, seja muito bem-vindo. Que legal. Odete, onde está aqui? Boa noite, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Até aproveitando, você já trabalha no PMO? Sim ou não? Coloca aqui, que a gente vai trabalhar bastante hoje. E, como seria se sua organização tivesse um PMO muito bem estruturado? Você já parou para pensar nessa situação? Então, vamos lá. Eu trouxe hoje o Frederico Comério. Ele é gerente do PMO na ISH Tecnologia, é certificado também em PMP, Prince2 Foundation, Practitioner, ele é Professional Scrum Master 1 e tem diversas outras certificações. Então, vou apresentar aqui para você. Olá, Comério. Ô, Frederico, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. Prazer estar aqui nesse bate-papo contigo, como sempre. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo também para contribuir, para ajudar outras pessoas, o pessoal também que trabalha no PMO, ou aqueles que pretendem implantar, ou até mesmo conhecer como funciona um PMO na organização. Então, seja muito bem-vindo, Fred, e até passo a palavra para você. Olá, pessoal. Boa noite a todos, entusiastas aí de gestão de projetos, de PMO, alunos aí do Projeto Diário. É muito válido a gente ter essas agendas aí falando principalmente sobre PMO, que eu costumo brincar
que diferente das outras capítulos aí de gestão de projetos, a gente não tem nenhum PMO-BOK. E então, essa questão da maturidade dos PMOs, a gente é de muita valia que nós que somos gestores de PMO, ou que nós que trabalhamos dentro de um PMO, ou que nós que temos a ambição dentro das organizações de estruturar um PMO, para trazer os ganhos, né, de informação, de controle que o PMO pode proporcionar, de processos, enfim. É muito interessante que a gente faça essas agendas, que a gente mantenha canais aí de comunicação em todo o país, porque é uma área muito específica, muito especialista e diferente das outras metodologias, como, por exemplo, o PMBOK, o Prince2, que são mais divulgadas. A gente não tem um conhecimento uma quantidade tão grande de um conhecimento específico sobre estruturação de PMO, e então essas agendas aí são muito valiosas aí. Estou muito contente aí, muito satisfeita de estar participando desse bate-papo aí. Que legal, Fred. Eu gostei muito do PMO-BOK, viu? Realmente não tem ainda, tem as literaturas do PMI em questão de portfólio, tem certificações voltadas também a PMO, mas não tem um passo a passo realmente, aquele passo a passo que funciona para todas as organizações. Agora, inclusive, tem a nova versão do PMBOK, né, versão 6, já tem agora modelos híbridos na estrutura organizacional, tem ágil. É porque não tem o passo a passo para uma organização específica. Tem modelos que podem ser utilizados em N organizações. Até aproveitando aqui, o Cláudio já colocou uma pergunta. Quais são as melhores práticas de um PMO? Que uma empresa que ele trabalhou, ele tinha um PMO, mas não tinha muita divulgação de como funcionava. Então, até uma visão rápida, até aquele... Como você define essa pergunta? Quais são as melhores práticas de um PMO? Olha, é uma pergunta comum até por conta dos grandes desafios que a gente escuta, né, nas iniciativas, né, que as empresas têm de estruturar um PMO. E essa pergunta realmente ela é um tanto quanto abrangente, porque eu costumo dizer que a implantação de um PMO é um projeto, e tem as características de um projeto. Só que ela é um projeto de uma complexidade que transcende a parte técnica, a parte processual, porque a grande entrega desse objeto é um upgrade na maturidade organizacional da empresa. Eu costumo falar que um projeto de implantação de PMO é uma mudança na cultura organizacional da empresa. Então imagina que monstro, né, de bicho aí de 7 cabeças, que não é você lidar com todo um histórico cultural de uma empresa que não está acostumada aos processos que você pretende implantar, a ferramenta que você vai trazer junto com a implantação de um PMO e a própria forma de trabalho de todos os envolvidos. Então, você lidar com esses aspectos é fundamental. Por que não existe um PMO-BOK? Por que esses modelos que a gente encontra nas literaturas, às vezes de um PMO mais estratégico, de um PMO mais operacional, são apenas modelos que servem de inspiração? Porque eu acho que o grande desafio, e talvez o primeiro desafio na implantação de do PMO, já respondendo aí essas primeiras perguntas que estão chegando, é a gente identificar quais são os valores da empresa. O que ela realmente tem necessidade. Quem é o grande patrocinador dessa implantação do PMO? Ou melhor, quem deveria ser? Eu costumo orientar que o grande patrocinador dessas iniciativas esteja na alta direção. Porque um fator crítico de sucesso da implantação de um PMO é o apoio da alta direção. É o cara estar bancando toda essa mudança organizacional,
toda essa maturidade que você está querendo incutir dentro da sua empresa, sendo que os profissionais, as partes interessadas em geral, passaram anos trabalhando de uma forma totalmente diferente da que você quer implantar. Claro que isso é gradativo, as pessoas não vão mudar a forma de trabalhar da noite para o dia, só que à medida que você vai implantando os processos, à medida que você vai utilizando das ferramentas, no melhor dos casos, aí uma boa ferramenta de PPM para você poder ter, né, seus indicadores, transformar todos esses dados aí em realmente informações, você precisa ter uma figura com autoridade para poder bancar a resistência natural que vai ter, que é a resistência que acontece em todo projeto que acaba futucando essa questão da cultura organizacional. Existe você pode até divagar aí melhor do que eu com relação a isso, Sérgio, que é mais entrando na sua área, que é a questão de que a implantação de um PMO ou de qualquer projeto aí que cutuca essas questões aí de cultura organizacional, ela está mexendo com a zona de conforto do ser humano, a zona de conforto do colaborador. Então, essas mudanças provocadas aí pela adoção desses processos, por mais que a pessoa entenda, no primeiro momento, racionalmente, que você está promovendo aí um upgrade, agregando valor no negócio da empresa, nos processos da empresa, ao mesmo tempo ela vai ter uma resistência àquilo, vai ter o outro lado dela sair da zona de conforto, dela ter que aprender a fazer aquele mesmo processo de uma forma diferente, dela ter que reportar de uma forma diferente. E eu acho que, sem querer fugir muito do assunto, passa um pouco também por uma questão de coaching, para não deixar a coisa degringolar, né? É um fator crítico de sucesso. Concorda? Concordo. A questão de implantação, até na minha visão, eu não sei se eu comentei com você, mas eu tenho um treinamento que é a implantação do escritório de projetos em 5 etapas. A primeira etapa, realmente, até uma dica para o pessoal, uma sugestão, como você vai montar um novo departamento, você precisa ter análise de negócio, estudo de viabilidade, fazer uma análise de 6 meses a 1 ano, porque para você justificar um projeto de implantação do PMO, normalmente ele começa a encontrar valores nos primeiros 6 meses e você tem uma visão realmente no primeiro ano. Se o primeiro ano realmente não agregar, não trazer aquela questão de retorno de investimento, de payback, em tempos de crise, não é, Fred? É o primeiro departamento a se dissolver, a ser eliminado. Por que junto com o marketing. Exatamente, junto com o marketing. Por que isso? Porque é um departamento que precisa realmente justificar valor. E aí você tem uma análise de quanto que é o custo, por exemplo, de um PMO. Em muitas organizações, quando a gente vai para a organização e faz essa pergunta, por exemplo, qual o custo do departamento do PMO? Ninguém sabe responder, ou poucas pessoas. E o que acontece nesse caso? É só você pegar, vamos imaginar um PMO onde tem 30 pessoas. Imagina que cada uma colocar um valor médio, 330 pessoas, vai ter 10 mil por mês, salário de 10 mil, mas aí tem os encargos no mínimo, né? Vamos imaginar 10 mil com os encargos e tudo. 30 vai ter 300 mil por mês. Por ano, vai dar 3 milhões e 600. Isso aqui é um chute baixo. Não estou colocando a questão de custos de telefonia, escritório, aluguel. Tudo isso precisa colocar. Esse é o primeiro ferramentas, passo. né? Software, muitas vezes, que você precisa para poder viabilizar a operação disso. Perfeito. Se a gente colocar o valor disso só na primeira análise, já vai ter um custo acima de 3 milhões. Então, você pode perceber que muitas organizações, o custo do PMO acaba sendo 6, 7, 8 milhões, contando, como você falou, Fred, a questão de software, se for leasing, computadores, aluguel, se for na Avenida Paulista, né, ali nos prédios tops da Avenida Paulista, tem um custo muito alto.
Então, quando a gente faz uma análise, a gente já começa a identificar qual é o custo do PMO daqui 3 meses, 6 meses, um ano. E aí tem análise de viabilidade, business case, que é importante, deixar aquilo claro, fazer com que o patrocinador, como você falou, Fred, executivo, para que ele apareça realmente. E qualquer projeto que não tenha, que alguém de cima não aprove, não está ali, ele tende ao fracasso. É isso mesmo, não é, Fred? Isso. Então a gente chegamos num consenso, né? Que, primeiro, se você não conhece a cultura organizacional da empresa que você está implantando o PMO, se você não conhece os valores dessa empresa, você está dando um tiro no escuro. Você não sabe onde você está pisando. Então, acho que a primeira grande sacada que você que está por trás disso daí, que você está nessa demanda, você tem que entender é justamente isso. Porque aí você vai ter um norte de como que o PMO vai agregar valor. Porque o conceito de valor, ela muda de empresa para empresa, e isso faz com que o PMO, o modelo de PMO ideal seja diferente a cada empresa. Isso faz com que a gente não tenha um template que se adeque a qualquer empresa, porque isso depende muito do grau de maturidade organizacional de cada empresa. Tem empresa que nunca ouviu falar em BSC, que nunca ouviu falar em indicadores. Então você tem que começar de uma forma muito mais básica. Você não pode trazer algo muito sofisticado dentro de uma empresa com baixa maturidade organizacional, porque você vai estar falando outra língua. Da mesma forma, você tem empresas aí que têm na sua cultura a adoção de uma série de processos, uma série de normas, até para a própria empresa conseguir operar, dependendo do nicho que ela está identificada, onde você precisa ter um PMO muito mais estratégico, menos operacional, muito mais focado em transformar todos os dados, porque o PMO nada mais é, no final das contas, que um catalisador de dados, que precisam serem processadas para virarem informações, e essas informações, elas têm que, de certa forma, ela está ligada aos reais interesses da empresa, do que ela realmente quer medir. Então, eu diria que esse seria o passo zero. E o primeiro desafio, né, uma vez que você entendeu isso, quando você vai para a prática mesmo, o primeiro desafio é o apoio de um patrocinador, de alguém que tem a mão de ferro, que vai conseguir te bancar, principalmente no primeiro ano, porque eu brinco que é um trabalho enterrado isso. Você começa fazendo esse trabalho debaixo da terra, ninguém está vendo. Nos primeiros 6 meses, talvez ninguém viu ainda o resultado real disso, porque você passou a maior parte desse tempo construindo. É óbvio que você tem, por se tratar de um projeto, a implantação de um PMO, por exemplo, você tem algumas ferramentas de comunicação para poder trazer essas partes interessadas para o seu lado. Mas é difícil, assim, outros projetos você tem resultados muito mais rápidos, eles são muito mais visíveis, né? Eles são muito mais alegóricos, assim, você consegue fazer um fuzuê danado, né, nas primeiras entregas do projeto. Uma implantação de um PMO, ela vai passar, principalmente no início, por uma definição de processo, uma definição de indicadores, uma definição, às vezes, demanda da própria direção definir o que são esses valores, o que ela quer controlar, o que é importante, qual o objetivo dessa empresa. Por isso que o BSC ele é uma ferramenta importante, eu diria, nessa caminhada. Perfeito, Fred. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal. Eu vi aqui o Anderson, a Rita, o Cláudio. Todo mundo está me escutando bem? Coloca um joinha aqui, dá um curtir também aqui na parte de cima para a gente acompanhar. Está agregando valor para você? Tem alguma pergunta que você queira fazer em questão de PMO para mim, para o Fred, para os colegas aqui também que estão participando? Fique à vontade. Todo mundo está me escutando bem, não é? Coloca aí sim, não. Já coloca aqui, sim, estou, perfeito, está escutando bem. Está ótimo também. O Cláudio perguntou aqui, BSC, que é Balance Scorecard, PPM, perfeito, isso mesmo. O
o Project Server, que daqui a pouco também é uma ferramenta muito boa para se trabalhar no PMO, que você consegue identificar portfólio, programa, você consegue gerenciar projetos através do Project Server. Então, só confirmando aqui, BSC, PPM, tranquilo, não é, Cláudio? Sérgio, Oi, pode falar. só aproveitando o comentário aí sobre ferramenta, né, sobre Project Server. Project Server é uma ferramenta top de linha, que vai ajudar muito na implantação de um PMO. Porque uma implantação de PMO, ela passa naturalmente por 3 grandes elos, né, que seriam as pessoas. Isso envolve a capacitação das partes interessadas, envolve você definir muito bem quem são as pessoas que vão compor esse PMO. Eu diria que um erro comum que eu observo é que primeiro se define quem são as pessoas, depois se define qual estrutura que esse PMO vai ter, qual seria o tipo de PMO. Só que isso deveria ser feito ao contrário. Isso é uma coisa um tanto quanto contraditória. Primeiro você precisa definir que tipo de PMO a sua empresa precisa, com base no grau de maturidade dela organizacional, com base nos valores que a gente conversou agora há pouco. E depois disso, que você definiu isso, como vai ser, que você precisa escolher as pessoas, porque para tipos de PMO diferentes, você precisa de perfis diferentes. Você precisa de características pessoais diferentes para poder ter a sinergia que você realmente quer. Então, a gente falou de processos, a gente falou de pessoas, e por último, você precisa de uma boa ferramenta. E isso é fundamental para você mostrar o valor. E para trazer as pessoas para dentro do projeto do PMO, a ferramenta precisa ser não uma barreira, né? Precisa ser um facilitador no dia a dia das pessoas. E dentro das ferramentas a gente destaca o Project Server e o Project Online. Pouca gente sabe que de 2 anos para cá, o Project Server, que sempre foi uma ferramenta caríssima de PPM, que é a categoria de ferramenta para trabalhar com portfólio, programas e projetos, se chama PPM. E de 2 anos para cá, a Microsoft entrega uma versão online do Project Server, que é o Project Online, e ela está rebatizando agora para Microsoft PPM. E essa ferramenta ela é completíssima, e por ela ter migrado para a nuvem, você ainda consegue adquirir o Project Server, né, na versão tradicional, que a gente chama on-premise e tal, mas o Project Server na nuvem, ele se tornou super acessível, porque quando você está na nuvem, né, você não está vendendo licença, infraestrutura, hardware, você está vendendo aquela solução como serviço. Então passa a ficar muito acessível para pequenas empresas, médias empresas, deixou de ser um produto, digamos, elitista aí, só para grandes organizações, só para empresas globais. Então é muito importante aí que os diretores aí e responsáveis aí pelos PMOs aí comecem a pesquisar sobre o Microsoft PPM, sobre o Project Online, que hoje é de longe a ferramenta mais completa e mais acessível, que vai te apoiar nessa estruturação do PMO. Inclusive o projeto diário, corrige aí, o Sérgio, complementa aí, tem treinamento praticamente exclusivo, acho que foi o primeiro treinamento em português, né, do Project Server e Project Online. É verdade, a gente tem esse treinamento que é o Project Server Project Online, ele é todo em vídeo aula, bem com suporte, tudo acesso a 6 meses. Um detalhe que eu quero passar também, eu lembro que eu comecei a trabalhar com Project Server em 2007, implantando ele na versão 2003. Então usava 2003 na Petrobras, depois a gente implantou a versão 2007. E é tão interessante a questão do PMO, de trabalhar com Project Server, porque você não precisa
ligar para o recurso, falar como está o status da tarefa. Não, o recurso, ele mesmo vai como se fosse na web lá e coloca o status do projeto, o relatório, as informações de avanço do projeto, tem todo o controle online, o executivo ele tem as informações online, então é uma ferramenta imensa. E depois de 2007, 2010, e agora, agora está muito mais prático, visão de portfólio, que antigamente a visão de portfólio era comprada separada, agora não, agora está tudo integrado. Então, para quem tiver interesse, também tem depois acessa lá o site da Projeto Diário e dá uma olhada nesse treinamento de PPM, Project Serve Project Online, e aí você vai ter uma ideia melhor para implantar no PMO. Até aqui tranquilo, né? Eu tenho uma pergunta também para te fazer, Fred. Como formar um PMO que consegue justificar o seu valor? É uma pergunta que é um ponto-chave para realmente ter uma implantação bem-sucedida. Então a gente falou, a gente conversou bastante sobre essa questão de implantação, mas como formar um PMO? Você falou pessoas, ter as pessoas certas, ferramentas certas. O que mais você acredita que poderia ser adicionado a essa resposta? É a tríade que a gente comentou agora há pouco. A gente precisa, primeiro, identificar o grau de maturidade da empresa e ver o que, dado o seu grau de maturidade, no momento, ela precisa mais. Num primeiro momento, o PMO ele precisa ser um tanto quanto operacional. Ele tem que botar a mão mesmo na gestão dos projetos, ele tem que ficar menos em back-office, mais em campo. Num segundo momento, dada a maturidade natural que com o passar do tempo o PMO vai promovendo, os processos vão promovendo, as pessoas vão se acostumando a ter aquele tipo de informação, vão se acostumando a usar aquela ferramenta para reportar o trabalho. Então você vai se aproximando mais da parte estratégica. Como o PMO vai conseguir demonstrar o seu valor? A partir do momento que as informações, os indicadores que o PMO vai promover, são os indicadores que a alta direção precisa para a tomada de decisão. A partir do momento que a alta direção enxergue o PMO como uma estrutura fundamental para ter essas informações confiáveis, é aí que o PMO começa a se pagar. E é aí que ele passa a ser uma peça importante na estratégia da empresa. E isso acontece, de fato. Acontece porque a própria empresa vai elevando seu nível de maturidade com o tempo. Os próprios gestores, eles vão percebendo que a tomada de decisão pautada por informações, por dados confiáveis, é o que realmente faz a empresa crescer, de modo geral. Se você definiu um objetivo, se você sabe o que você quer controlar para chegar nesse objetivo, cada vez mais você vai precisar de uma entidade dentro da sua empresa, essa entidade é o PMO, que vai demonstrar para você de forma rápida, precisa, se realmente você está caminhando naquela direção ou não, se aqueles objetivos eles estão sendo alcançados ou não. Como que a gente sabe que os objetivos estão sendo alcançados, objetivos estratégicos no caso? Através dos indicadores. E o PMO, ele é o grande catalisador de dados, ele é o grande concentrador, ele é o hub, porque os processos eles vão passar pelo PMO. Então essa tríade, processos, pessoas e ferramentas, que vai garantir com que esse ciclo não seja sabotado. Uma vez que esse ciclo está sob controle, naturalmente você vai trabalhar esses dados que vão passar pelo PMO, todas essas informações, e vão traduzir isso nos indicadores. Esses indicadores, eles vão dizer em tempo real para a alta gestão se a empresa está alcançando aqueles objetivos que eles definiram ou não. E a partir daí,
você começa a tomar decisão com base em informação, não com base em feeling, em sentimento, sei lá, coisas subjetivas, né? É por aí. Perfeito. Perfeito, Fred. E você colocou um ponto também interessante, são os indicadores. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas também para a gente trabalhar em cima dos indicadores. Eu vi aqui que a Maria Luísa Silveira, ela comentou, tem alguma ferramenta livre que sirva para gestão de projetos? Uma ferramenta livre pode ser a visão Trello ou software Trello, pode ser também um software chamado Wrike, que é WRIKE, mas nenhum é tão bom quanto o PPM, Project Server. Talvez, para começo, Maria, você pode até utilizar, com certeza, esses softwares. Tem também outros como o Project Builder, tem várias ferramentas, mas eu acredito que nenhuma é tão boa quanto o PPM. Talvez para dar já assim, o propósito das ferramentas é diferente também. Concorda? O propósito das ferramentas, elas são diferentes. Qual é o seu propósito? Você precisa controlar sprints? O Trello vai te atender perfeitamente. Só para contextualizar, sprints são quando você pega um projeto, quebra ele em pequenas etapas, né? Em várias etapas, e você quer controlar essas etapas. Qualquer metodologia ágil tem essa filosofia. Então, o Trello te atende muito bem. O Trello não vai te dar a estrutura necessária para você controlar um portfólio de uma empresa, porque não é o objetivo dele. Se você precisa começa através, talvez eu sugeriria, as versões de entrada do Project na nuvem, porque apesar delas serem primeiro voltados, o Project Lite, ele é voltado para gestão de tarefas dentro da equipe. Então, você pelo menos está trabalhando a cultura organizacional com base na ferramenta. Você já vai estar, mesmo numa empresa minúscula, uma startup, por um preço muito barato, né, muito irrisório, você já tem um serviço na nuvem para gestão de tarefas. Depois você faz um upgrade de uma versão intermediária, que aí você já consegue fazer gestão de projetos. Daí é um pulo para você estar trabalhando na solução PPM como um todo. Essa é a dica que eu dou, porque hoje em dia ela se tornou muito acessível. Assim, para gente que trabalhou já nas primeiras versões, na época que o Project Server era chamado de APM, é inacreditável que ela se tornou acessível assim. É verdade, Fred, eu tinha me esquecido, ainda bem que você colocou esse ponto. Maria, tem vários softwares na internet, mas como o Fred colocou, o melhor software que eu tenho, que eu conheço, que eu aprovo, que eu vejo as funcionalidades acontecerem, é o da Microsoft, não tem outro. É claro, tem vários softwares, vários ambientes, por exemplo, o Trello, como falou, é mais para sprints, projetos ágeis, onde você tem mais algumas informações de controle, mas eu acredito que nem todos sejam tão bons quanto na Microsoft. E aí, eu até ia perguntar, aproveitando para perguntar para vocês, você que está aqui assistindo, qual software que você utiliza na sua organização? Se é o Project, se é o Project Server, se é algum outro, coloca aqui só para a gente saber e poder também identificar o que a gente pode melhorar. Tem algum outro software que você utiliza na sua organização para trabalhar com projetos, programas, portfólio, ter uma visão completa? Coloca aqui no chat. Até aproveitando, até aqui está agregando valor para você, coloca aqui sim ou não. O Gantt, perfeito. Made Easy, tem softwares interessantes. Eu utilizo o Project ali, o Anderson colocou. Quais outros softwares existem no mercado que você utiliza? Coloca aqui para a gente ter como base. O Cláudio já colocou aqui. Conheço Primavera. Excelente, Anderson. Para construção civil, o Primavera é excelente. Para outras áreas, eu acredito que o Primavera, o custo-benefício dele não seja tanto. Perfeito. WBS Tool, Trello. Quais outros você utiliza? Sérgio, veja aí que a gente falou de várias ferramentas que o propósito delas é diferente, elas atendem muito bem ao que elas se propõem.
Concorda? Nós temos aí, dentro desse hall de ferramentas que foram citadas, a gente tem ferramentas para gestão de sprint, né, pensando em projetos ágeis. A gente tem ferramentas aí que foram citadas de gestão de cronograma. A gente tem ferramentas aí voltadas para pequenas equipes. Enfim, muito da competência do PMO é justamente saber ter essa lucidez de saber qual é a finalidade da ferramenta e ela, na melhor né, assim, das intenções, ela tem que estar ligada ao seu objetivo como PMO, onde que você, o PMO, quer chegar. Sim, são propostas diferentes, realmente. Tem uma questão de controle um pouco mais simples, não tão apurado quanto aquele que a gente espera de um PMO. Até aproveitando, Fred, você comentou sobre os indicadores. E os indicadores para PMO, eles são essenciais, são obrigatórios. Inclusive para avaliar a qualidade do PMO. O PMO ele precisa também prover um serviço de qualidade. Então, para isso, inclusive, nas consultorias, o que a gente faz? Avalia como que está o serviço do PMO. O serviço em questões de visões de estratégias, em questão de suporte, em questão de avaliação do stakeholder, saber se aquele projeto foi entregue conforme esperado, comunicação, tudo isso, o PMO ele precisa avaliar, em contrapartida também ser avaliado. Quais indicadores que você considera importantes para um PMO? O indicador, ele é um reflexo, na verdade, daquela análise que a gente comentou agora há pouco, que é um fator crítico aí de sucesso na implantação de um PMO, é realmente entender os valores daquela empresa. Então, os indicadores, eu gostaria muito que eu pudesse replicar os indicadores que eu uso na minha empresa, para todas as empresas, que seria muito fácil, inclusive, seria, né, ser bem sucedido num projeto de implantação de PMO. Só que a gente, lembrando do papo que a gente teve aqui mais cedo, que o primeiro passo, o passo zero, é entender a cultura organizacional daquela empresa, quais são os valores daquela empresa. Então, só depois que a gente discute esses valores, só depois que a gente entende esses valores, a gente sabe onde a empresa vai chegar, e aí a gente vai saber o que a gente precisa medir para a empresa cumprir esse objetivo de chegar onde ela almeja. Isso está ligado, por exemplo, à missão, né, da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa, qual o nicho de negócio dessa empresa, se ela utiliza o PMO para tratar as demandas internas dela, ou se ela é um provedor de serviços que utiliza o PMO como uma forma de medir e controlar e dar qualidade às entregas que ela faz para os clientes, que é um uso extremamente recomendável, né, de um PMO. Imagine que você é uma empresa que presta serviço, que você faz projetos dentro do seu cliente final. Você é um integrador, que você é uma empresa que se enquadra nisso daí. É muito mais importante você medir a sua performance dentro das suas vendas, né, dentro das suas entregas para o seu cliente final, do que dos seus próprios projetos internos. Então, com isso, muda-se totalmente quais indicadores que você vai passar a controlar, como você vai medir esses indicadores, se eles realmente estão ligados ou não aos objetivos estratégicos da sua empresa. Então, há de se ter muita consciência. Eu acho que a palavra-chave é essa, consciência, é o tal do Simancol, é tentar entender onde você está pisando para que você tenha sucesso na implantação do seu PMO, que seu PMO seja reconhecido, que ele agregue valor, principalmente para o patrocinador, né? Não adianta o PMO ser muito bom lá na área operacional se ele facilitou a gestão de projetos no plano
plano tático, no plano operacional, mas se estrategicamente não está fazendo diferença nenhuma para quem está botando dinheiro na mesa, que é o sponsor, que é a alta direção, são os sócios da empresa, enfim. Perfeito, Fred. Eu vejo os indicadores também, ele tem que ter uma visão, seria holística. É que a gente tem a ideia dos indicadores de projetos, né? SPI, CPI, o valor agregado, o orçamento ao término, variação ao término. Esses são os padrões que o PMO ele pode utilizar, mas eu vejo que dentro do PMO você tem tantos indicadores para comparar os serviços, ver se o PMO ele realmente está agregando valor, se aquilo está, o proposto do PMO, né, a proposta de implantação, se ela está sendo atendida. Tudo isso ele tem que ser feito de forma constante. Não pensar apenas em projetos, pensar também no PMO e na qualidade do serviço prestado. Desde o gestor de projeto, que ele começa a gerenciar projetos e vai até o cliente, o patrocinador executivo, e tem essa linha de frente, quanto a sua equipe e o que realmente é entregue. Então, realmente tem vários indicadores, dependendo da proposta, tudo. Tem uma pergunta também, a Valéria Clécio. Existem 3 tipos de PMOs, de acordo com o PMI. A minha dúvida é com relação à implantação desses PMOs. Para implantar um PMO diretivo, é preciso primeiro passar pelo de suporte? Legal. Não, resposta é não. Dentre os 3 tipos citados aí de PMO que o PMI faz menção na literatura, eles servem de inspiração. Por quê? Você precisa identificar qual é a principal fraqueza da empresa. É uma dica que eu dou. Porque esses tipos de PMO que as literaturas trazem, elas são um apoio, um norte para você identificar as reais demandas dentro daquela empresa. Às vezes a empresa pensa na implantação de um PMO, porque o PMO hoje ele é a bala de prata, né? É como se fosse aquela sacada para resolver os problemas da empresa. Então você tem que identificar que fraqueza que essa empresa tem, que incomoda tanto, como se fosse a alta gestão, aquela sacada para resolver que levou, né, essa tomada de decisão de implantar o PMO. Às vezes não é um PMO estratégico, às vezes não é um PMO do tipo operacional. A grande sacada aí está em você identificar a real necessidade de controle daquela empresa e adequar o PMO para agregar valor primeiro dentro dessa demanda específica, porque aí é uma questão de alinhamento de expectativa que é fundamental em qualquer projeto. Pensem que não deixa de ser um projeto, a implantação de um PMO. É porque ela é um projeto de uma magnitude tão grande que transcende tantas disciplinas, que envolve tantas coisas, que perde-se essa noção dessa premissa básica, que é uma implantação de um projeto. Mas ele deve ser tratado como um tal. E a gente sabe o quão importante é esse alinhamento de expectativas entre quem está financiando isso, quem está apoiando, e a entrega final. O que esse PMO vai entregar? Concorda, Sérgio? Sim, concordo. E eu ainda vou um pouco mais além da questão dos 3 tipos. Eu tenho uma certificação também voltada ao escritório de projetos. Para ter uma ideia, Fred, eu nem lembro o nome da certificação, viu? Tá lá na sopa de letrinhas, tá ali no meio. Mas os tipos de PMO, eles são aquele PMO corporativo, que é o estratégico lá primeiro, tem o divisional, que é a questão PMO da diretoria, o funcional, que é aquele parte departamental, gerência, tem o PMO permanente, PMO temporário, tem o PMO ágil, tem o PMO virtual, ou seja, tem vários tipos de PMO. Cada PMO tem uma abordagem diferente, um estilo diferente, e como você falou, não necessariamente precisa começar como suporte. Dependendo da organização, pode ser o primeiro passo? Pode. Mas depende da maturidade organizacional de cada empresa. Esse é o segredo. A gente está batendo, né, nessa tecla aí
o webinar todo, porque realmente é um aspecto fundamental que às vezes passa em branco nessas horas. Perfeito. O Rodrigo também colocou. Entendo que o tipo de PMO a ser implantado se dá a partir da maturidade da equipe e da organização, ali que está sendo operacionalizado. Dependendo dos 3 tipos, pode ser empregado simultaneamente. Perfeito, Rodrigo. Tudo depende também da equipe, porque como o Fred colocou, até uma sugestão, não é, Fred? Aquela ideia de contratar o amigo. Só assim, tá passando ali, falando, não, ele tá parado ali, ele daria muito bem no PMO. Isso é meio que um tiro no pé, não é, Fred? O cara não sabe nem o tipo de PMO que ele precisa para a empresa dele, como é que ele vai saber quem é perfeito para trabalhar nesse PMO? Isso é uma grande falta assim, de lucidez. Sim, se a organização não tem essa visão, ela precisa até para contratar a pessoa certa, para treinar a pessoa certa, como você falou, a questão de coaching, de mentoring, de apoio, de acompanhamento. Eu já fiz muito desses trabalhos de implantar o PMO e depois de uma semana, depois a cada 15 dias, um mês, e aí eu vi que o PMO estava rodando perfeitamente e aí não precisava mais do trabalho de consultoria. Mas normalmente é assim. Tranquilo, né? Perfeito, Rodrigo. Como você falou, é verdade, precisa realmente maturidade da organização. Até aqui tranquilo, pessoal, o papo está muito bom, o Fred aqui está nos ajudando bastante. Até aqui tranquilo, coloca aqui então no chat para a gente acompanhar, sim ou não. Coloca aqui o botão curtir também, para a gente poder acompanhar aqui também, está agregando valor para você. Sim ou não? Coloca aqui só para a gente ter essa informação. Fred, tá muito bom a nossa conversa. Eu vi aqui que já se passaram quase 50 minutos, Fred. Você viu que Nossa, eu nem percebi. Não, mas quando o assunto é interessante, quando as pessoas também participam, quando agrega valor, o tempo acaba passando de uma forma muito rápida. Até que está agregando um valor para você, coloca aqui no chat. A Rita está sempre nos acompanhando aqui também, o Cláudio, Ronaldo. Sim ou não? Coloca aqui no chat, só para a gente ter esse ponto de referência. Está agregando valor para você também? Até aproveita. Você pode compartilhar também esse vídeo, passar para os seus colegas para eles terem as mesmas informações que você tem. A ideia aqui é realmente passar, contribuir para que você possa ter um melhor de gestão de projetos no dia a dia. Informação nunca é demais, é verdade. Muito legal, está agregando, sempre agregando, perfeito. Fico feliz com esse feedback. Tá ótimo, a Valéria também colocou aqui, perfeito. Fico muito feliz com o feedback, fico feliz que vocês estão agregando valor para o dia a dia de vocês. Aqui a gente está com o Fred também é um excelente profissional, especialista. A gente já conhece desde 2010, não é, Fred? É verdade. Desde os preparatórios aí para prova do PMP. Como passa rápido, né? Sim, é verdade. E está devendo. Quando você vier aqui para São Paulo, o Fred está em Vitória, Espírito Santo. Mas quando ele vem aqui para São Paulo, ele vem aqui comer uma pizza, né, de vez em quando. Melhor pizza do mundo é de São Paulo. Ah, que bom. Então, ó, já está convidado de novo, Fred. Aqui, o Cláudio está fazendo um MBA em gestão de projetos e está pensando em fazer um TCC sobre PMO. É uma ótima opção, viu, Cláudio? Que agrega valor Com a várias profissionais. com certeza, e é algo que ele pode fazer, inclusive um trabalho de campo que ele pode fazer dentro da própria empresa que ele trabalha. Acho que seria legal ele tentar identificar dentro da empresa dele quais são os valores, qual o grau de maturidade, dado o grau de maturidade, qual seria uma metodologia legal de PMO, qual seria o tipo de PMO para ele poder se inspirar, o que traria resultado mais rápido, dado, né, a cultura organizacional. Enfim, é um excelente... essa questão é uma excelente disciplina, assim, uma excelente tipo de trabalho que você pode fazer para dentro da sua empresa e até aumentar a sua visibilidade dentro da companhia fazendo isso daí. De uma certa forma, você vai estar fazendo
quase que uma consultoria aí, né, para sua empresa, você analisando isso daí, que muitos aspectos aí no dia a dia da operação apagando incêndio, ninguém para pensar, ninguém para repensar. E você, um projeto de PMO, ele promove umas reflexões com relação a processos, com relação à capacitação, com relação à forma que a empresa, os fluxogramas aí dentro da empresa, como é que eles funcionam, desde a venda até a entrega. Isso é uma das vantagens, né, de um projeto de PMO, é realmente essa reflexão. Às vezes você está trabalhando da mesma forma há 10 anos, só que o mercado mudou de uma certa forma que você está desperdiçando a energia da equipe, desperdiçando tempo, fazendo de forma mais cara. Isso é muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Legal, Fred. Eu que te agradeço pelo tempo. Eu vi aqui que o pessoal gostou bastante. Até tem gente perguntando de onde você é de Vitória, viu, Fred? O pessoal falando também dos papéis de entregar o business case. O Diocleciano, até no curso do PMO, isso é o principal. Você trabalhar com business case para alta direção. Essa questão de entregar valor para a empresa é fundamental. Caso contrário, o PMO que não agrega valor, que não prova valor, ele é cortado de forma rápida da organização. Mas eu fico muito feliz que todos estão gostando, participando, que estão curtindo realmente esse tempo aqui conosco, com você, Fred. Eu agradeço muito. Eu sei que aqui já está quase... A gente tem um período aqui limitado, mas eu gostei bastante. A Maria Luísa também colocou, adorou a aula. Legal, Maria. Maria, aqui o Marcelo acha essencial usar o Business Case para apresentar. Com certeza, o Business Case é um item extremamente importante para agregar valor. O Fred também já é um Prince2 Practitioner, já conhece bem a importância do Business Case no Prince2. Aqui... Na vida real também, né? Sim, Na vida real também, muito importante. Para a gente podia, então, já que estamos estourando aí, vamos recapitular, vamos fechar, vamos aproveitar para a gente, é legal todo encontro que a gente faz, toda discussão, a gente chegar a algumas conclusões aqui, a gente fechar essas conclusões para que isso fique na cabeça aí do pessoal que participou das videoaulas, que o real aprendizado é justamente colocar, né, é um inception, né, plantar uma ideia aí na cabeça do pessoal que realmente faça diferença no dia a dia, né, e até a forma porque você está participando de um bate-papo sobre PMO, algumas coisas você já pode sair daqui com um grau de capacitação maior, com um grau de reflexão maior. Primeiro deles, eu diria aí, Sérgio, você concorda comigo? Fred, primeira conclusão aí que a gente chega. Só um detalhe que eu quero te passar, então, é o poder da síntese, viu? Primeiro deles é que um projeto de implantação de PMO, um projeto de mudança na cultura organizacional, então sejamos fortes, porque é um projeto bastante complexo. Depois, você dificilmente vai ter sucesso sem ter apoio da alta direção, a gente bateu muito nessa tecla. Tão importante quanto os processos, que PMO remete muito a processos, ter as pessoas certas, com a competência adequada para aquilo, e capacitadas, e também uma ferramenta que vai te apoiar a chegar naqueles objetivos, né, do seu projeto de implantação de PMO. A gente sugeriu algumas aí, com destaque aí para o Project Server, né, o Project Online, e foco em agregar valor, e a única forma de você agregar valor é você identificar quais são os valores daquela empresa. Não adianta trazer uma receita pronta que funcionou numa outra organização. Cada organização está num nível de maturidade. Então, tem que ter muita sensibilidade e muito tato para poder apontar aí a energia para algo que realmente vai fazer diferença dentro daquela empresa, dado o estágio dela. Acho que é isso aí, né, Sérgio? Perfeito, Fred. Eu gostei muito da sua participação, fico feliz que você disponibilizou seu tempo para vir aqui, para a gente fazer esse bate-papo, agregar valor para o pessoal. Eu quero agradecer também a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo também para aprender, para estar aqui contribuir.
Para quem perguntou ali que entrou depois de 30 minutos, o vídeo está disponível, vai ficar disponível aqui no Facebook. Então pode curtir, pode compartilhar com seus amigos, marque aqui os seus amigos que você acredita que pode agregar valor para eles. Eu vi aqui que várias pessoas, Sheila Capila, que está sempre aqui também conosco, vários profissionais que participaram, que estão aqui, o Cláudio, Maria, o Rodrigo, ou seja, tem muita gente aqui que participou, que contribuiu, você também que está aqui contribuindo. Então fique à vontade para compartilhar. E toda quinta-feira nós vamos estar aqui. A próxima quinta-feira, eu não lembro agora o tema, mas eu sei que também é importante. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer. Você tem 1 minuto, Fred, para se despedir. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado aí por fazer parte aí desse fórum, né, tão específico aí, tão importante para a gente que trabalha com gestão de projetos, que é a questão do PMO. A gente só enriquece aí a nossa experiência, né, nosso networking com isso, e a gente espera aí que esse bate-papo aí sirva de inspiração mesmo, e sirva de uma questão também de procurar sempre melhorar as competências, procurar se capacitar, procurar melhorar evoluir como profissional. A gente não pode perder a sede que a gente tem pelo conhecimento, que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tomar da gente, é o bem mais valioso aí que a gente tem. Obrigado aí. Obrigado, Sérgio. Valeu. Eu que te agradeço, Fred. Muito obrigado por estar aqui, por ter disponibilizado esse tempo. E para você também, muito obrigado. Eu quero agradecer novamente pelo tempo, por você estar aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, com a Projeto Diário, a gente está aqui à disposição. Então, aqui numa quinta-feira, eu sei que amanhã é sexta-feira, happy hour, então sei que vocês vão aproveitar. Uma excelente noite, fiquem com Deus e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu só confirmar aqui.